Datas de calendários antigos indicam que este prédio não é habitado há algum tempo. Ela durou por gerações na família Moretti, em uma época em que um dos maiores e mais lucrativos comerciantes de vinho do norte da Itália o prédio foi ocupado pela última vez pela cortês família do Sr. Moretti, sua esposa e seu filho. Hoje, apenas parte do prédio permanece de pé, completamente congelada no tempo, enquanto a outra grande parte da propriedade está lentamente caindo em ruínas com o passar do tempo. E isso enquanto as memórias de uma vida que não existe mais ainda acumulam poeira dentro de suas paredes. Deixe-me te levar comigo hoje enquanto aprendemos juntos sobre a história desta família e como as pessoas viviam na Itália há gerações atrás. Enquanto visitamos juntos essa joia desolada e atemporal em busca de pistas que permaneceram escondidas por décadas. Recentemente, consegui recuperar alguns arquivos antigos de um HD que havia quebrado. Hoje estou compartilhando uma exploração da minha primeira viagem à Itália, que aconteceu no verão de 2019, há quase 3 anos. Naquela época, eu era menos experiente e não tinha tanto conhecimento, então, por favor, me perdoe e, o mais importante, aproveite para assistir. Mais um dia, mais um episódio neste lindo país que é a Itália. E hoje estou muito animado porque esta deve ser uma das casas mais parecidas com uma cápsula do tempo que já encontramos. Então, vamos contar a história dessas pessoas. Foi a família Moretti que viveu neste lugar. E no século XVIII, eles começaram um negócio local de vinhos e costumavam vender todos os seus vinhos para Poabia, província local. Essa empresa foi passada de pai para filho, de pai para filho. Mas então, por fim, em 1980, a última geração dessa família morreu e os filhos não quiseram assumir o negócio. Então, o que aconteceu? Essa casa ficou abandonada desde então e está intocada há muito tempo. Dá para notar que a decadência dessa casa é impressionante e ao mesmo tempo triste. E estamos no pátio agora, dá para ver que eles também tinham uma fazenda, uma vinícola. Esses prédios aqui não são muito interessantes, estão quase completamente vazios, mas o que é interessante são aquelas duas janelas ali. E então, vamos entrar na casa em si e explorar todos os segredos dessa família italiana tradicional do vinho. Mal posso esperar, vamos lá. Beleza, conseguimos entrar. Agora mal posso esperar para mostrar esse lugar para você. Este é o andar de cima e entramos neste cômodo. Já é um armário, mas este cômodo não é realmente especial. É tipo um pequeno depósito. Ainda restam muitos arquivos e essa porta assustadora. Há uma caixa de madeira enorme. Não sei o propósito, mas provavelmente era para armazenar. E vamos ver o que tem atrás dessa porta. Entramos em uma sala muito escura, dá uma olhada. Vou precisar da lanterna aqui. Uau! Como já disse na introdução, este prédio é uma verdadeira cápsula do tempo, das melhores que já explorei. Este era o quarto da família Moretti, a família italiana ligada ao vinho. Eles tinham 2 camas de solteiro, aqui. Também há muitas bonecas, como uma cadeirinha de criança. Uma boneca na parede.
Isso é assustador. E então há uma foto antiga de duas crianças, um irmão e uma irmã. Então a família Moretti tinha pelo menos 2 filhos. Uau! Eu adoro o padrão na parede. É um lindo sofá vermelho. Por aqui encontramos muitos sofás que eram recheados com feno, mas este foi recheado com penas. Bem mais caro, mas também muito mais confortável. Temos uma penteadeira aqui. Ó, com outra foto de bebê também. Na verdade, são muitas fotos antigas. Dá uma olhada, todas fotos de bebê. Às vezes você realmente se pergunta por que tudo isso é deixado para trás. Você vê a criança. Eles provavelmente estão crescendo. A mulher é a senhora, Dona Moretti, e a mulher à esquerda é a avó. Dá uma olhada, que garotinho fofo. Acho que o restante das fotos é pessoal demais para mostrar. Ainda assim, faz bastante tempo, mas aí temos essa penteadeira aqui. E o estilo típico italiano das cortinas. Um padrão bonito nelas, cortinas vermelhas escuras. Uau! Um lugar tão bonito. Deve ter sido muito aconchegante na época dele. Foto antiga de um menino. Parece que foi o primeiro dia de aula dele. O primeiro dia dele na escola é de 1935. E essa deve ter sido uma pessoa muito importante na família. Mas esse não era o Sr. Moretti. Talvez fosse o pai dele, o pai do atual proprietário que começou o negócio de vinhos. E aqui temos um lindo banco de madeira. O legal desses bancos é que já vimos outros iguais, sempre com um compartimento escondido que dá para levantar. E tem um jornal antigo. Vamos dar uma olhada. Então, esse jornal é de agosto de 1971. Infelizmente, eu não sou muito bom em italiano, então não sei do que se trata, mas eu sempre adoro encontrar esses jornais antigos nesses prédios. Isso era notícia quando as pessoas ainda moravam dentro desse prédio, quando ainda estavam vivas nesse lugar abandonado. Uma crença tão controversa, certo? Vamos colocar o jornal de volta. Fechar este aqui de novo. Aqui há um grande corredor. Tem muitas cadeiras de cada lado, não sei porquê. Tem tantas teias de aranha nesse prédio. Ele foi abandonado, mas também preservado por muito tempo. Poucas pessoas entraram aqui. Acho que esse era outro quarto. As camas mesmo já se foram, só restaram os colchões. Aqui tem um calendário de 1967. Talvez esse lugar esteja abandonado há mais tempo do que pensávamos. Bom, tem muita deterioração. Estamos apenas levantando hipóteses e, claro, não temos certeza de tudo. Tem uma teia de aranha gigante. Passando pela sala da parede aqui. Isso me parece um padre ou um papa. É um certificado.
Então, aparentemente, há outro corredor no andar de cima. Há muitas portas abertas. Eu quero dar uma olhada dentro de cada um dos quartos. Então, isso aqui me parece uma sala de trabalho. Muitos livros antigos. O que é aquilo ali na cadeira? Isso é realmente estranho. Qual era o propósito disso? Era um dispensador de perfume? Parece tão misterioso. Esta era definitivamente a mesa de trabalho aqui. Eles gerenciavam todo o negócio de vinhos deles. Também há muitos livros, então provavelmente eles eram usados pelas crianças, porque estamos assumindo que as crianças se formaram na faculdade. E no fim, eles só quiseram fazer algo diferente de produzir vinho. E foi assim que, na verdade, o negócio parou e a casa foi abandonada. Isso deve ter acontecido por volta de 1967 até 1980. Acho que isso aqui era usado como cozinha. Tem um registro. Foto. Também da mesma mulher, da avó e do bebê de novo. Eu realmente não consigo imaginar para que esse cômodo era usado. Tem muito lixo. Quando vasculhamos esse lixo todo, podemos revelar a história dos antigos donos desta propriedade. Mulher que faleceu. Aqui está um aviso de falecimento de uma mulher que morreu. Não sei se era a mulher da família, porque ela não tem o mesmo sobrenome. São bobinas de filme antigas aqui. Dá uma olhada nessa pintura. Fico pensando se talvez essa era a filha da família Moretti, e eles mesmos pintaram isso. Está muito bem feito o jeito como eles fizeram o esboço. E aí vem a parte da decadência. Este é o resultado de um lugar abandonado por mais de 30, talvez até 40 anos. E isso é absolutamente fascinante de ver. Estou na beirada agora, preciso tomar cuidado. É realmente fascinante ver isso. Porque isso costumava ser outro andar e agora está completamente desabado. Com pilhas de tijolos, as telhas do teto, tudo caiu. Mas ali você vê uma porta e essa costumava ser a porta principal da casa. Não sobrou nada dela. Só pelas portas dá para notar que era um cômodo. Agora está completamente em ruínas. Então, aqui a gente pode descer, mas vamos primeiro ver o que restou neste andar. Uau, dá uma olhada, isso aqui costumava ser um corredor antigamente. Aqui costumava ter uma parede, nessa parte que agora está completamente desabada. E então, eles penduravam as roupas aqui. Existe um contraste tão grande entre como essas pessoas viviam e como a casa delas foi se deteriorando com o tempo. Uau! Este lugar é uma cápsula do tempo incrível. Eu continuo dizendo isso, mas realmente mexe com a minha cabeça. Porque esta não é uma casa moderna, ela está intocada e foi se deteriorando com o tempo, o que é inacreditável de ver. Ok, então este era outro quarto e ali tem uma penteadeira.
Eu não posso ir mais longe do que isso, porque você vai ver o motivo. Tem um guarda-roupa e aqui está a cama deles. O chão está completamente afundado neste ponto. A cama é bonita, mas não está mais reta. Este era o Sr. Moretti, na época em que ainda era criança. E há outro objeto religioso na parede. Então essas pessoas definitivamente eram muito religiosas. Eu adoro essa cama. Uau, que cama bonita! Ali na parede você vê outra foto. Agora está bem pequena, mas a mesma está pendurada na parede lá embaixo. Aquele é o Sr. Moretti já mais velho. E aí de novo esse guarda-roupa. Quando você olha para o telhado, não vai demorar muito até que esse lugar desabe por completo, porque a água da chuva pingando e caindo no telhado vai acabar pesando. Há até rachaduras na parede. Tantas memórias foram construídas dentro dele. Às vezes eu fico pensando de forma bem poética sobre essas coisas, e então penso que viver a vida é algo tão relativo, porque o que acontece com a gente se a gente morrer, o que acontece com nossas casas, e todas as memórias que criamos dentro dessas casas lindas, onde você se sentia você mesmo, onde podia ser você mesmo e viver sua vida. E então não vale mais nada, e a natureza toma conta, e essas casas ficam totalmente deterioradas e são simplesmente deixadas para morrer. Então aqui temos os restos de uma cadeira que também está completamente deteriorada. Uau, dá uma olhada em cima da porta. Acho que este era o Sr. Moretti já mais velho. 3 fotos de retrato dele e todas as 3 estão totalmente desbotadas por causa de toda a poeira. O que tem atrás dessa porta? É um banheiro. Está muito sujo, não vou entrar. E ainda tem outra porta aqui. O andar de cima era bem grande. Para que esse cômodo era usado? Podemos ir até o telhado? Podemos ir até o telhado por aqui. Acho que isso costumava ser um sótão, mas tenho que tomar cuidado, porque já vimos que o chão estava desabando em alguns pontos do último andar. Mas isso aqui costumava ser o sótão deles. Pelo menos o que restou dele. Uau! É muito estranho andar em cima desse lugar porque ele está desmoronando por todos os lados. Tem lagartos gigantes, é legal. Vou tentar filmá-los antes que sumam. Devem estar assustados. Eles já foram... Não, ali está ele. Agora ele se foi. Então era assim o antigo sótão deles. Não sobrou realmente nada no sótão, porque todo o telhado acima de mim acabou de desabar. Acho que eles também costumavam manter animais aqui, e ali embaixo ficava o banheiro que exploramos. Eu não vou andar nesse chão, mas parece que eles definitivamente mantinham animais aqui. Veja esses galões enormes de água.
Fico pensando quantos litros cabem em cada um. O que você acha? Eu acho que definitivamente uns 20 litros, com certeza. Deixe nos comentários, pois sempre fico curioso para saber o que pensam ao assistir nossos vídeos. Percebi que há até um quadro de alces na parede. Bom, é hora de descer. Então, como você pode ver, é assim que a entrada principal parece vista de baixo. É absolutamente incrível e o que eu realmente acho tão fascinante é que esses cômodos estão totalmente desabados, mas você ainda vê os restos dos móveis antigos. Havia uma cadeira, um ar na parede, há até algumas fotos antigas de crianças, então você ainda consegue perceber como era o interior antes de todo esse lugar desabar. Isso é o que torna a exploração urbana tão interessante e encontrar esses lugares antigos e abandonados. Este vinil antigo. Orion. Tem um ano nele, não consigo encontrar o ano. E tem um radiador. Com um livro assim. Ali está o vulcão Vesúvio, então o que fizemos de fato há 4 dias foi visitar Pompeia. É uma cidade romana, histórica muito antiga na Itália e passou por uma erupção vulcânica, certo? Então, quando esse vulcão entrou em erupção, parte da cidade de Pompeia foi atingida por ele e, eventualmente, todas as partes antigas ficaram sob uma grossa camada vulcânica e magma. Nós estivemos lá. Il Vesúvio, então, é um livro histórico antigo. Na verdade, ele tem muita coisa dentro. E tem essa boneca assustadora. Bem, vamos dar uma olhada atrás desta porta. Então, este cômodo com certeza vai te surpreender. Este é o cômodo em decadência mais bonito que eu já vi em toda a minha carreira como explorador urbano. Dá uma olhada. Isso é absolutamente inacreditável. Tem uma lareira com uma foto antiga. Esse não era o Sr. Moretti, mas sim outra pessoa. E então temos esse lustre na parede. Mas isso é a coisa mais louca. Então o chão sumiu completamente. E aquele sofá ali está apoiado apenas em uma pequena parte do chão. Basta um movimento e ele vai simplesmente cair no chão, direto para o porão, naquela adega. Eu nunca vi isso. Isso é decadência ao máximo, potencial máximo. E existe essa penteadeira. Foto antiga da filha da família Moretti. E este era novamente o Sr. Moretti em seus tempos de juventude. Parece que ele está se divertindo. Aqui temos outro cômodo. Está bem escuro dentro desse cômodo. Há um armário gigante. Eu gosto desse sofá. Dá uma olhada na estampa dele. Ah, e aí temos essa lareira linda. Veja, essa é grande. Quase do tamanho daquela na casa do pato adormecido que filmamos. Isso é legal, ela tem portas. Então você podia esconder isso. Era uma lareira de verdade e você pensaria que era só um armário comum. Pela chaminé, dá para ver que isso era uma lareira. Ainda há carvões lá dentro. E claro, uma família de vinicultores tinha uma garrafa de vinho. O que é mais famoso na Itália é o vinho rosso, que é o vinho tinto. Aqui eles tinham o fogão da marca Kraft.
Parece uma marca alemã, mas não tenho certeza. Ainda estamos na Itália, claro. E então eu reparei nesse compartimento aqui. Se você levantar, tem muito espaço dentro dele. Deixe-me mostrar isso direito para você. Eu estava me perguntando para que eles usavam isso, e acho que provavelmente era para ferver água. E claro, os italianos amam massa, espaguete e todas essas comidas. Então talvez eles usassem isso para cozinhar a massa e o espaguete na água quando ela estava esquentando através da chapa do fogão e da fornalha. Agora vou mostrar um dos cômodos mais impressionantes desta cápsula do tempo histórica. Esta era a bela sala de jantar deles. Dê uma olhada nisso. Uau! Está simplesmente congelado no tempo. Aqui temos algumas cadeiras de estilo bem antigo. Acho que esse era o irmão do Sr. Moretti. E aqui, uma foto antiga dos filhos deles, que estavam se divertindo nas férias na praia. Dá uma olhada ali. Para que será que eles usavam isso? Esses pregos. E então, um cristaleira com alguns pratos antigos e muitas fotos antigas. Há tantas fotos de crianças neste lugar. Isso me deixa triste. Essas crianças hoje em dia são adultos e provavelmente não fazem ideia de que todas as fotos antigas deles estão dentro desta casa abandonada. O que é isso? Parece uma concha. Definitivamente é uma concha. E aqui temos mais uma lareira linda. Vamos olhar atrás das cortinas. Acho que essa lareira não era funcional. E em cima dessa lareira que não funcionava, há tantas fotos antigas. Como vocês já sabem, eu adoro encontrar essas fotos antigas nesses lugares abandonados, porque elas contam a história dos donos que costumavam viver nesta casa. Uau! Me pergunto quem eram essas pessoas da família. Acho que esta é uma foto do Sr. Moretti quando ele se casou com sua esposa. Esta Bíblia antiga indica que eram católicos romanos. E este era o próprio Sr. Moretti. Isso foi pintado por um artista de Milão. Ele tem um bigode bem típico. Este é outro armário muito antigo feito de madeira. Tem muitas agulhas dentro. Vou dar uma olhada no vitral. Esses aqui parecem carinhas sorridentes ou algo assim. E aqui temos uma foto muito antiga de quando eles se casaram. Provavelmente há cerca de 60 a 70 anos atrás, em preto e branco. Cheia de poeira. O que é isso aqui? Inscrição muito antiga. Parece algo religioso para mim. Pode ser uma Bíblia italiana, mas não tenho certeza. Anjos. Vamos dar uma olhada. Serve para guardar todos os garfos, facas e colheres. Certo, à esquerda do armário há uma bela peça antiga. Sinceramente, eu não sabia o que era isso, mas George, do Bros of Decay, agora está atrás da câmera. Ele me falou que acha que isso era de um trem ou ficava perto da ferrovia. Uma luz bem antiga.
Isso pode valer muito se restaurado agora. O quê? Vamos ver. Bam! Talvez seja uma cidade italiana. Eu não sei. E então, aqui do lado tem outro sofá. Esquerda é melhor. Com flores. E logo acima está a velha foto da família. E você pode ver o mesmo homem de bigode. Senhor Moretti, sua esposa e o belo filho. É muito legal o que ele está vestindo. Acho que é definitivamente um estilo daquela época. E o mesmo vale para a mulher. Veja, a pintura atual ainda está pendurada nisso. Não vai demorar muito até que elas simplesmente caiam. E aqui temos um aspirador de pó bem antigo. Na verdade, é bem pesado. É da marca Electrolux. Não sei porquê, mas essa marca realmente me soa familiar, como se eu já tivesse ouvido antes. E então essa cadeira. Tudo o que vemos do mobiliário está totalmente deteriorado. Aqui as pessoas penduravam roupas. Percebi que era uma pata de animal com toda a pelagem. Está caindo. Muito nojento. Isso aqui é uma verdadeira cápsula do tempo. Sinceramente, como disse, apesar de não ter sido feito por fotógrafos, é incrível ver que a mesa deles ainda está arrumada. Os pratos, os garfos, as facas. Uma tigela de sopa, mas agora é água da chuva. Tem até minhocas e peixes dentro da água. Você está vendo? E claro, eles tinham uma enorme garrafa de vinho tinto. Quando estavam jantando, bebiam em copos pequenos. Provavelmente usavam isso para chá ou café. Aqui está outra foto antiga. Acho que essa era a mulher, Dona Moretti. E eu vi apenas uma coisa nesta sala, e quero destacar isso ao lado desta cadeira, atrás de todas as teias de aranha, a outra foto antiga. E é muito difícil dizer o que está acontecendo aqui, mas para mim parece que este era o Sr. Moretti, no dia do seu casamento com sua mãe, então a avó das crianças. Aqui nessas duas cadeiras há um livro gigante. Acho que essa era toda a administração da empresa de vinhos deles. De todo o negócio deles, você pode ver aqui que mostramos o preço do produto. Senta, produta. E a quantidade de cada produto de vinho que eles estavam enviando. E aqui você pode ver o lucro total que eles tiveram. Você percebe que essa família tinha um negócio. Parece que isso era uma sala de estar. 3 cadeiras. Também nesta sala há uma bela estampa na parede. E esta mesa está totalmente enterrada. A outra lareira. Percebi que é bem difícil manter este lugar aquecido porque há muitas lareiras. Não entendo por que esse quadro está aqui, já que está destruído. Acho que essa era uma foto antiga, quando os filhos do Sr. Moretti e da Sra. Moretti foram para a faculdade. Ou talvez fosse o próprio Sr. Moretti, na época em que ele estava estudando para fazer vinho de forma profissional. Então, este cômodo está vazio, e isso nos leva, na verdade, ao celeiro deles.
Está completamente tomado por árvores e arbustos, como você pode ver. E olha essa pilha de tijolos. Na verdade, eles estão vindo do teto ali. Tá vendo? A pilha de tijolos costumava ficar ali, e agora tudo desabou. Espero que um tijolo não caia na minha cabeça quando desabar. E eles devem ter criado animais, porque se você olhar aqui, sim, dá para ver que já tiveram animais aqui. Também tem um pneu velho, provavelmente de uma bicicleta. Então, no momento, Kai e eu estamos subindo esse enorme monte de entulho de todos os tijolos que caíram. E os meninos, na verdade, encontraram os restos de uma antiga cozinha em algum lugar ali. Onde você viu a geladeira? Está bem aqui. Ela simplesmente caiu. Talvez seja até do andar de cima ali, mas não tenho certeza. Aqui parecia ser a cozinha. Beleza, então vamos descer. Com muito cuidado, porque isso tudo são restos do teto que desabou. Mas a gente precisa, porque a última parte, que eu ainda não mostrei para vocês, é o porão de verdade, onde todo o vinho era produzido nas adegas. E dá para ver que é bem arriscado chegar lá, mas no final vale a pena. Uau! Esse era outro corredor pequeno, onde eles também costumavam pendurar roupas. Então, esse era só um local de armazenamento, também localizado na área do porão. É um depósito de vários tipos de coisas. E aí entramos nesse porão de adega italiana, muito arejado, mas tradicional. Dá uma olhada, essas são todas as adegas, tem um total de 4 delas nesse lugar. E depois que eles produzem o vinho nessas adegas, costumavam armazená-los nessas garrafas. E essas garrafas ainda estão cheias de vinho tinto. Dá uma olhada na substância vermelha que está dentro das garrafas. Não acredito. Isso foi simplesmente deixado lá quando eles fabricaram o vinho e querem enviá-lo. Eles colocavam nessas garrafas. Uau! Fica claro que eles tinham um grande negócio. Esse aqui é enorme. Veja o tamanho dessas adegas enormes. Ok, bem atrás de mim tem algo que parece saído de um filme. Esse corredor cheio de adegas está completamente inundado. Eu queria poder entrar lá, mas não posso. Afinal, eu não trouxe minha sunga comigo. Não, tô brincando, eu não faria isso de qualquer jeito. Mas tem tantas garrafas de vinho antigas que ainda estão fechadas. Esta aqui diz Cuvée Berlucy. A rolha ainda está dentro da garrafa. Ouça o barulho do vinho que ainda estava dentro, inacreditável. Provavelmente isso é vinho tinto. Bem, esse é o primeiro. Até onde eu posso ir? E dentro desta misteriosa adega na Itália, vou pegar minha máscara para isso. Quero encerrar este episódio de novo. Quero agradecer por assistir. Este lugar foi uma verdadeira cápsula do tempo. Eu adorei explorar. Se gostou, já sabe o que fazer. Curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Se você tiver condições, pode nos apoiar no Patreon pelo link na descrição. E no final das contas, a gente se vê na nossa próxima aventura. Falou, galera!